Eles nos ensinaram que os anjos tinham asas de penas e rostos serenos. Mentira. Os textos originais da Bíblia descrevem olhos flamejantes, corpos feitos de geometria viva e vozes que destroem o som. O inferno também não é o que contaram. Satanás não caiu, ele foi enviado. E o segredo sobre a aparência e função dessas entidades foi o maior encobrimento espiritual da história humana. A Bíblia, em suas versões mais antigas, nunca descreve os anjos como humanos com asas. Em Isaías 6, os serafins aparecem com 6 asas, cobrindo o rosto e os pés diante da presença divina, falando com voz de fogo. Já em Ezequiel 10, os querubins têm 4 faces, de homem, leão, boi e águia, e corpos de bronze reluzente que se movem através de rodas entrelaçadas, cobertas de olhos. Esses olhos, no hebraico opanim, significam literalmente máquinas de visão, estruturas vivas que lembram tecnologia, não biologia. Ezequiel 1,16 descreve o aspecto das rodas como o brilho do berilo, uma roda dentro de outra roda, como engrenagens de energia consciente. Não são figuras poéticas, são entidades interdimensionais. Mas se os textos antigos mostram criaturas tão diferentes, por que a arte e a teologia as transformaram em pastores alados e bebês rechonchudos? Porque o medo gera controle e a beleza gera obediência. No século IV, quando o Império Romano consolidou o cristianismo como religião oficial, era preciso domesticar o sagrado. Os anjos, que antes eram forças de guerra, capazes de destruir cidades inteiras, foram redesenhados como mensageiros de paz. A imagem das asas de penas veio da deusa grega Nike, símbolo da vitória. Assim, o Império substituiu o terror divino por um símbolo estético, criando uma forma de manipular a fé pela imagem. Mas os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, revelam o que a Igreja silenciou. No Cântico dos Sacrifícios do Sábado, os anjos são descritos como seres de luz tremeluzente, que carregam o som da tempestade e o terror da glória. Eles não são belos, são incompreensíveis. São vórtices de energia, com funções específicas dentro da estrutura cósmica. Esses textos indicam que o universo espiritual funciona como uma hierarquia organizada, quase militar, dividida em 7 classes principais. Os serafins são os que ardem, guardiões do trono de Deus e mantenedores do equilíbrio energético. Os querubins são os guardiões dos portais, controlam o acesso entre dimensões. Os tronos, ou ofanim, são inteligências geométricas que estruturam a realidade. As dominações comandam as classes inferiores e mantêm as leis espirituais. As potestades controlam a matéria e o tempo. As virtudes administram as forças da natureza e os milagres. E os principados, arcanjos e anjos são os mensageiros diretos que interagem com a humanidade. Essa ordem não é mitologia, é a anatomia do cosmos espiritual. E dentro dessa estrutura existe um nome apagado, reinterpretado e temido: Satanás. Ao contrário do que as imagens medievais mostram, Satanás não tem chifres, rabo ou forma bestial. No hebraico, Ha-Satan não é um nome próprio, é um título que significa o acusador ou o fiscal. Nos textos mais antigos, ele aparece como um anjo dentro da corte celestial, autorizado a testar e acusar os homens, não a destruir o mundo. No livro de Jó, Satanás conversa com Deus diretamente, cumprindo uma função, não uma rebelião. Ele é o auditor da criação, o agente que revela o que há de falso no coração humano. Mas quando os homens começaram a temê-lo, mais do que compreender o seu papel, a Igreja o transformou no vilão universal. A função virou pecado. O fiscal se tornou o inimigo. E o equilíbrio entre luz e sombra foi apagado. O que era um sistema de teste espiritual foi reduzido a uma guerra entre o bem e o mal. O resultado foi o distanciamento do homem de sua própria natureza espiritual. Um rompimento com a verdade sobre o funcionamento do universo. Os
Gnósticos antigos chamavam esse equilíbrio de o teatro da luz e da sombra, onde nada é totalmente santo ou totalmente maligno. Os anjos não são apenas guardiões da paz, são inteligências cósmicas que mantêm o fluxo entre as dimensões. E Satanás talvez não tenha caído, talvez tenha descido por desígnio. Para testar o homem, sim, mas também para ensinar discernimento, a capacidade de escolher a luz por consciência, não por medo. A farsa sobre a aparência dos anjos é apenas a superfície. A verdadeira manipulação está na ideia de que céu e inferno são opostos absolutos. Mas e se forem apenas dois polos do mesmo sistema divino, sustentado pela tensão entre ordem e caos? Se os anjos são energia viva e Satanás é parte da própria estrutura celestial, então quem realmente está fora da vontade de Deus, o anjo que testa ou o homem que teme conhecer a verdade? Agora que você viu a verdade que esconderam por séculos, não deixe essa luz se apagar. Curta, comente e compartilhe este vídeo para que mais pessoas despertem e conheçam a verdadeira face dos anjos. Siga o canal e junte-se a quem busca revelação, não ilusão.